Acontece que o mestre espadachim e o mestre arqueiro eram familiares ao nosso personagem principal e, aparentemente, o traíram. Ken lembrou como antes de seu retorno, ele conquistou muitas masmorras com eles, sempre avançando para salvar o mundo. Ken queria ser como eles. Para o nosso Ken, eles não eram apenas seus professores, mas também seu apoio moral. Agora está claro porque ele ficou tão irritado quando os viu nas memórias do homem. Eles eram camaradas queridos em quem Ken podia confiar sua vida. Mesmo nas batalhas mais duras, Ken confiava neles. Assim ele pensou antes. Mas descobriu-se que não deveriam ser confiáveis, porque não eram diferentes de Lei. E desta vez, Ken não tinha condições de permitir que fizessem o que haviam planejado. Eles disseram que seu próximo alvo é Ovan, o corretor de masmorras. Ele deve ser muito talentoso para estar na lista negra. O fato de ele não estar em suas memórias significa que o assassinato foi um sucesso. Se pessoas daquele grupo tomarem seu lugar, Lei se beneficiará com isso. Enquanto ele permanecesse na lista negra, as tentativas de se livrar desse cara não parariam. Eles continuariam a encontrá-lo como as mariposas encontram a luz. E Ken decidiu que talvez pudesse encontrar uma maneira de enfraquecer o grupo. Ken decidiu que também precisava de um corretor que pudesse encontrar masmorras para ele. Então as coisas não estavam indo tão mal. Foi assim que Ken terminou seu negócio e decidiu que deveria começar a se preparar para entrar na masmorra. Dois caras estavam sentados no carro conversando. Um perguntou se era sempre tão silencioso perto do portão. O segundo sentou-se com bastante calma e respondeu que não havia chance do monstro sair do portão. Então só havia silêncio aqui e talvez assim que eles concluírem a masmorra, o caos começará aqui. Então sugeri que ele descansasse até então. O cara mais novo disse que todos provavelmente entrevistariam os jogadores assim que eles terminassem a masmorra. Mas o cara mais velho respondeu taciturnamente que o caos começaria porque os jogadores lutariam entre si por itens. O cara perguntou surpreso por que eles deveriam lutar entre si. E o homem respondeu que além da guilda do Messias, todos tentariam conseguir pelo menos um item adicional. Mas, de qualquer forma, nada havia começado ainda. Então ele sugeriu apenas dormir, porque em breve eles não terão tempo para descansar. Quando o cara distraiu o chefe novamente, ele gritou com ele e perguntou por que ele era tão chato. E naquele momento o portão acendeu. Ken saiu pelo portão. Estava completamente espancado e sangrando. Mal conseguia andar em direção à entrada. Ken caiu de joelhos quando os médicos correram até ele, carregando um sofá, enquanto os jornalistas apenas tiravam fotos. O coitado do Ken caiu no chão, todo exausto depois da batalha. O homem gritou que os jogadores agora iriam começar a sair do portão, e pediu para ele carregar a maca mais rápido. A situação acabou sendo pior do que esperavam. As facções começaram a discutir entre si, acusando-se de traição. Enquanto os jornalistas filmavam tudo isso, artigos sobre a Skull Guild começaram a aparecer na internet, perguntando-se quem matou o orc principal campeão. A recompensa perdida pela masmorra causou uma briga entre os membros da guilda. Vincent amassou o jornal nas mãos e perguntou com raiva como eles não conseguiram encontrar o bastardo que derrotou o campeão orc. Os caras que estavam na equipe de Vincent pediram desculpas a ele, quando de repente um deles disse em voz alta que faria todo o possível para evitar que isso acontecesse novamente. Mas isso não o acalmou, e ele continuou como iria compensá-lo pelo tempo e recursos gastos. E também a decepção que ele sente agora. Este não é um negócio de caridade, onde posso dar uma infinidade de chances para insetos como você, disse Vincent, enquanto olhava ameaçadoramente para os rapazes. Vincent ordenou que lhe devolvessem 5 vezes mais do que investiu em uma semana. Seria melhor se eles fizessem isso enquanto Vincent lhes dava essa chance. Quando toda a equipe saiu, Vincent perguntou sobre Ken, se ele estava sendo tratado no hospital, e a secretária respondeu que ele estava ferido na masmorra. Então estava no hospital. Vincent ficou desapontado com isso. Decidiu que não tinha mais uma pessoa útil. E riu de Ken, que foi ferido em uma masmorra de um andar. A garota disse que soube por Ken que ele não foi ferido por um monstro, mas talvez tenha sido atacado por membros de outra guilda. E Vincent disse para esclarecer isso. Mas ela disse que com o tempo a verdade poderia ficar escondida. Então era melhor para eles ouvirem a história diretamente de Ken. Então Vincent ordenou que ela fosse ao hospital e perguntou se ele conversaria estupidamente sobre isso com outras pessoas, mas ela garantiu que cuidou disso. Um cara de terno saiu do quarto de Ken, fez uma reverência e disse que se ele se lembrasse de alguma coisa deveria ligar para a guilda. O cara disse lamentavelmente que Ken não conseguia se lembrar de nada e pensou que se tudo deveria acontecer assim, então por que o próprio Vincent pediu para ser incluído na equipe? O próprio Vincent também veio ao hospital e, percebendo o rosto do cara de quem sentia falta, percebeu que Ken estava de boca fechada. Ele entrou calmamente em seu quarto, cumprimentou-o e perguntou a Ken como ele estava se sentindo.
Assim que Vincent se sentou, ele imediatamente começou a falar sobre a Guilda Skull. Ele disse que não tinha muitas informações sobre eles, mas isso o deixou desconfiado. Ken disse que os viu atacar o campeão Orc, mas o fato de todos terem sido mortos significa que os itens foram roubados por outro grupo. Ele continuou dizendo que a última coisa que viu foram eles usando a habilidade de caçador silencioso, ou seja, furtividade. Vincent disse que conhecia essa habilidade. Ela permite que quem a usa se esconda completamente. E disse que agora está claro que o alvo daqueles caras era o Orc campeão, assim como os jogadores. Ken disse que se não fosse por sua habilidade de sangue venenoso, ele teria morrido ali mesmo. Que se quem o atacou não tivesse sido exposto ao sangue que ele derramou, então ele não estaria aqui agora. Vincent disse que Ken teve sorte, já que todos os caras da Skull Guild foram destruídos. Então ninguém além dele testemunhou o incidente. Mas Ken respondeu que, embora isso fosse verdade, ele deveria ter cuidado por um tempo. E ele perguntou se a Guilda da Fênix conseguiu pegar alguma coisa da masmorra. Mas Vincent ficou bravo ao lembrar disso, pois havia perdido muito por causa dos caras da caveira. Vincent achava que não poderia deixar tudo assim, e que precisava desenterrar mais informações sobre a Guilda Caveira para reduzir suas perdas. Ele decidiu que o que Ken lhe disse era muito mais útil do que ele esperava, e então perguntou o que Ken queria. Ken fingiu não entendê-lo e perguntou do que ele estava falando, mas Vincent disse-lhe para parar de fingir ser inocente. Ele continuou dizendo que talvez Ken estivesse espionando os jogadores por causa do acordo deles, mas ele não o procurou porque queria algo dele. Ken permaneceu em silêncio por um tempo e disse que se Vincent não se importasse, então gostaria de encontrar uma pessoa. Vincent perguntou de quem ele estava falando, e Ken lhe contou sobre um corretor chamado Ovan, que era famoso em sua área, mas Ken não conseguiu encontrá-lo devido às conexões limitadas que tinha. O nome desse cara não surpreendeu Vincent, e ele deu um conselho a Ken, dizendo que se ele recebesse uma ligação de um número desconhecido, deveria atender o telefone. Após essas palavras, dirigiu-se para a saída, mas acrescentou que é uma pessoa arrogante que seleciona os próprios clientes, mas é definitivamente um profissional. Vincent alertou Ken para manter em segredo tudo o que aconteceu com ele na masmorra, e se os rumores se espalharem, a situação só se tornaria mais perigosa para ele. Ken disse que ele mesmo entendeu tudo, e Vincent despediu-se dele e saiu do quarto. Depois que Vincent saiu, Ken saiu da cama e pensou que tudo estava indo conforme o planejado, mesmo que Vincent não confiasse totalmente nele. Vincent não sabe nada sobre a conexão entre a Guilda do Messias e a Guilda da Caveira. Assim que ele começar a procurar informações sobre eles, Lei, assim como o Mestre Espadachim ou Mestre Arqueiro, voltarão sua atenção para Vincent. O líder Vincent, que não sabe que Ken causou essas lesões em si mesmo, terá que sofrer um pouco, e enquanto Lei e Vincent competirão para ver quem está mais nervoso, Ken poderá se concentrar em melhorar sua força. Não é de surpreender que o próprio Ken tenha infligido esses ferimentos. Então no carro, Vincent disse que apesar do Skull Guild ser muito grande, eles não têm patrocinadores. E isso só pode significar uma coisa. Isso significa que eles realizam transações monetárias vendendo itens no exterior. Vincent decidiu que precisava explorar os mercados negros fora da Coreia, para então poder conhecer os comerciantes que fazem negócios com esses caras. Ele sentiu que esses comerciantes eram da mesma raça. Vincent estava bastante confiante em seu plano. Então Ken saiu do hospital e ficou preocupado porque já deveria ter sido contatado. Mas tudo ainda estava tranquilo. Justo naquele momento, o telefone de Ken tocou e Ken atendeu alegremente a ligação. A voz ao telefone disse que ele ouviu algo, e que Ken aparentemente quer fazer um acordo com ele. Provavelmente este é Ovan. Ken disse que sim, e que precisava de mais masmorras. O cara respondeu que talvez ele organizasse tudo depois de ver suas habilidades. Habilidades? Ken perguntou. Mas Ovan disse que enviaria os detalhes em uma mensagem mais tarde e desligou o telefone. Então é verdade que ele está conseguindo clientes para si mesmo, mesmo que esta seja uma masmorra de um andar com classificação C+. É estranho que ele esteja usando isso como um teste, mas será útil para Ken se ele fizer um acordo com ele. Os caras que já conhecemos aparecem novamente na nossa frente. O loiro perguntou para quem ele estava ligando. E o homem respondeu que havia um novo candidato ao título de comprador, cujo número ele recebeu de Vincent. A notícia deixou o cara furioso, e ele disse que havia passado muito pouco tempo desde o último incidente, e se fosse alguém tentando matá-lo. Mas o homem respondeu que não ligava, e que poderiam ter um caminhão cheio de caras assim, ainda assim seriam inúteis. O cara interrompeu e disse que não gostava que esse cara novo fosse do Vincent. Ele foi até o armário e disse que o cara seria inútil se não passasse no teste, e mesmo que tentasse matá-lo, desde que tivesse as habilidades necessárias. Um dia poderemos destruir todas as masmorras, e esse jogo vai acabar e que eles precisam desse tipo de gente, disse ele e jogou o telefone na pilha dos outros. O cara de repente se iluminou e disse ao chefe que se ele estava procurando